Aulinha de hoje, dentro da bioquímica celular, continuamos com os compostos orgânicos e células, lipídios ou lípides. Não é mesmo? Vamos procurar reconhecer essa nova classe de compostos orgânicos. A gente já trabalhou compostos inorgânicos, água e sais minerais. Trabalhamos compostos orgânicos, glicídios e agora compostos orgânicos, lipídios. Os lipídios são os mais popularmente conhecidos: óleo, gordura, cera, alguns hormônios, como por exemplo os hormônios sexuais e principalmente o colesterol. Esses que eu estou citando aqui são exemplos clássicos de lipídios, tá? Óleo que você usa na sua casa, óleo de soja, azeite de oliva, isso é lipídio. A gordura que se usa para fazer alimento, a gordura que vocês encontram numa carne, por exemplo, a gordura que se acumula no nosso organismo e que promove o ganho de peso, isso é lipídio. Hormônios sexuais, como testosterona, que é o hormônio sexual masculino, progesterona e estradiol ou estrógeno, que são hormônios femininos, lipídios. O colesterol, lipídio. Então vamos procurar entender essa classe de compostos orgânicos extremamente importante para o nosso organismo. Porém, uma classe de compostos orgânicos que, se apresentar uma disfunção metabólica, pode trazer grandes problemas para o nosso organismo. Mas vamos por partes aqui, vamos entender as características biológicas, as características químicas, porque lembrando, nós estamos estudando a bioquímica. Então é entender características biológicas e características químicas voltadas à biologia dos compostos que nós estamos estudando, tá? Então, começando com caracterização biológica. Primeiro, o que vai caracterizar um lipídio, principalmente, é possuir como característica a insolubilidade em água e a solubilidade em solventes orgânicos. Se nós analisarmos a maioria dos compostos presentes na célula, a maioria dos compostos presentes na célula se dissolvem em água. A maioria dos compostos presentes nas células são hidrossolúveis, são solúveis em água. Os lipídios, eles representam uma grande exceção. A principal característica de um lipídio, ser insolúvel em água, porém ser solúvel em solvente orgânico. Você quer ver um exemplo clássico de você identificar essa característica? Pega ali um pouco de água, um copo de água e joga óleo. Vai se misturar? Não vai. Você pode chacoalhar do jeito que for, o óleo não se mistura com água. O óleo ele é totalmente insolúvel em água. Por quê? Porque o óleo é um lipídio. E o lipídio ele tem uma característica bem marcante. O lipídio ele se apresenta normalmente como uma molécula apolar. Lembra que a água é uma molécula polar? A água tem polos, né? Os lipídios, ao contrário, são moléculas apolares. Por serem moléculas apolares, as moléculas lipídicas não têm afinidade pela molécula de água. Ao invés de se juntar com a molécula de água, ela tende a se separar da molécula de água. Por isso, essa insolubilidade. Tá? São compostos orgânicos que apresentam uma estrutura química variada. São compostos orgânicos que apresentam funções biológicas muito variadas. Porém, no geral, insolúveis em água e solúveis em solventes orgânicos. Tá? Que, inclusive, é muito comum a gente conceituar lipídio dessa maneira. Compostos orgânicos de estrutura e funções variadas, cuja principal característica é a insolubilidade em água e solubilidade em solventes orgânicos. São moléculas apolares em sua grande maioria de estrutura. São moléculas que normalmente possuem densidade específica menor que a da água. Por isso, quando você coloca o óleo, ele fica por cima e não por baixo, na mistura
água e óleo. Ele não se mistura e ainda por cima fica por cima. Outra característica marcante, no geral possui coloração esbranquiçada ou amarelada. Você vai olhar para um lipídio, normalmente a coloração do lipídio é um amarelado, um esbranquiçado. São untuosos ao tato. Você pega e coloca um pouco de óleo na mão e você percebe que fica aquela coisa meio grudenta, meio viscosa, pegajosa. Isso é ser untuoso ao tato. Outra característica muito importante, altamente energéticos. Altamente energéticos. Tanto que uma das principais funções biológicas dos lipídios é exatamente atuar como reserva energética. Essa gordurinha que a gente armazena no nosso organismo, principalmente ali na barriga, essa gordura ela está ali exatamente pelo fato de se caracterizar uma das principais reservas energéticas que nós temos. Faltou energia? Busque reservas. Uma reserva, a gente já viu na semana passada, é o glicogênio. Outra reserva são os lipídios. Os lipídios, inclusive, são reservas muito mais energéticas do que as reservas de glicídios. Porém, tentar lembrar da semana passada, eu falei, os glicídios, eles são metabolizados mais facilmente. Por isso, quando você busca energia, primeiro busca-se os glicídios. Os lipídios, eles armazenam muita energia, mas eles demoram mais para serem metabolizados. Por isso, eles são colocados principalmente como reserva. Tá? Aqui em cima, nessa definição inicial, eu já falei muitas funções diferenciadas, diferentes funções. Tá? Então, são compostos que apresentam papéis biológicos muito diversificados. Mas vamos ver isso, os diferentes tipos de lipídios com seus diferentes papéis biológicos. Reserva de energia, isolante térmico, isolante elétrico, proteção contra fatores físicos, químicos e biológicos, impermeabilização de superfície, função estrutural, função hormonal, entre outras funções que podem estar associadas aos lipídios. Então, compostos orgânicos insolúveis em água, solúveis em solventes orgânicos. Solvente orgânico, pessoal, é, por exemplo, um álcool, tá? A água não dissolve um lipídio, mas um álcool dissolve. Tá bom? São apolares, densidade menor que a água, esbranquiçados ou amarelados, untuosos ao tato, altamente energéticos e com papéis biológicos variados. Apresento-lhes os lipídios, que quimicamente apresentam alguns elementos químicos obrigatórios, alguns elementos químicos facultativos e algumas funções orgânicas associadas. Então vamos lá. Obrigatoriamente, todo lipídio tem que ter carbono, hidrogênio e oxigênio. Isso é obrigatório. Isso acontecia com quem também? Com o glicídio. O glicídio também possui carbono, hidrogênio e oxigênio como obrigatório. Isso é uma característica de composto orgânico. Porém, é igual eu falei, não é simplesmente pegar um pouco de carbono, um pouco de hidrogênio e oxigênio, misturar e vai aparecer um lipídio. Até porque esses elementos estão presentes nos glicídios também. Estão presentes nas proteínas, estão presentes nas vitaminas, nos ácidos nucleicos. Então, carbono, hidrogênio e oxigênio tem todo o composto orgânico. Então, esse carbono, hidrogênio e oxigênio eles têm que se integrar de uma maneira específica para formar um lipídio. Alguns casos podem ter, inclusive, fósforo e nitrogênio. Podem ter fósforo e nitrogênio, mas a regra é CHO. Agora, como eu falei, carbono, hidrogênio e oxigênio de que maneira? Bom, possuem funções orgânicas variadas, porém, normalmente, a maioria dos lipídios tem esse carbono, esse hidrogênio e esse oxigênio organizados de maneira a dois compostos orgânicos, duas funções orgânicas estarem integradas ou três. Olha aqui, lembra quando eu falei de glicídio? Eu falei que era aldeído mais álcool ou cetona mais álcool?
Pois é, os lipídios estão associados às seguintes funções orgânicas: ácido graxo, álcool e éster. Essas são as funções normalmente associadas aos lipídios. E normalmente, ésteres formados pela junção de ácidos graxos com álcool. Opa, é muita química, vamos melhorar isso para vocês. Vamos lá. O que é um ácido graxo? Toda vez que você analisar uma cadeia carbônica, presta atenção, toda vez que você analisar uma cadeia carbônica e nessa cadeia carbônica aparecer isso aqui, ó, olha aqui, isso aqui, ó, carbono, dupla ligação com oxigênio, simples ligação com hidroxila, OH, isso é um ácido carboxílico. Ácido carboxílico. Então isso aqui, ó, que eu acabei de destacar, evidencia um ácido carboxílico. Beleza? Então o que caracteriza um ácido carboxílico? Uma cadeia carbônica e na extremidade da cadeia carbônica a carboxila. O que é a carboxila? É isso aqui, ó. C, duas ligações com O, uma com H. E para cá, tá vendo onde está um R aqui? É uma cadeia carbônica variável. Esse R pode ser o quê? Um carbono, 2, 3, 5, 10, 100, 1000, 1 milhão. Então aqui é variável. Então, para ser um ácido carboxílico, o que tem que ter? Essa carboxila aqui. Beleza. Quando houver ácidos carboxílicos com algumas características próprias, esses ácidos carboxílicos serão chamados de ácidos graxos. Quais são as características? Olha aqui. Possuir entre 4 e 36 carbonos. Possuir número par de carbonos. Possuir uma cadeia aberta. Uma cadeia não ramificada, podendo ser saturada ou insaturada. Toda vez que isso acontecer, o ácido carboxílico vai ser um ácido graxo. Então vamos lá, hein? Devagar. Entre 4 e 36 carbonos, beleza. Então quer dizer que esse R aqui pode ser mais 3 carbonos, porque se aqui tiver mais 3, com esse aqui fica 4. Certo? Então a cadeia carbônica pode ser com 4, com 5, com 6, perdão, com 8, 10, 12. Porque tem que ser o quê? Número par de carbonos. A cadeia ela tem que ser uma cadeia aberta. O que é isso, cadeia aberta? Para quem não lembra disso da química. Aqui, ó. Se eu analisar uma cadeia carbônica, eu vou ter carbono ligado a carbono, ligado a carbono, ligado a carbono, ligado a carbono. Beleza? Toda vez que nós tivermos a cadeia carbônica com carbono ligado a carbono, com pontas, ela é aberta. Né? Uma cadeia fechada é uma cadeia que ela forma um ciclo. Se eu viesse e fizesse isso aqui, ó. Se eu viesse aqui e colocasse carbono ligado a carbono, ligado a carbono, ligado a carbono, e vai embora, eu fiz outra cadeia aberta. Agora, se eu vier e fizer isso aqui, ó, esse carbono de cima ligado com esse carbono de baixo, esse carbono de cima aqui, ó, só um momento, aqui. Esse carbono de cima ligado com esse carbono de baixo, e esse carbono de cima aqui ligado com esse carbono de baixo, o que eu fiz? Eu fechei a cadeia carbônica. Então, é uma cadeia fechada. Para ser ácido graxo, a cadeia não pode ser fechada. A cadeia tem que ser aberta. Beleza? Além da cadeia ser aberta, a cadeia tem que ser o quê? Ela tem que ser uma cadeia não ramificada. O que é isso?
Ó, essa cadeia aqui, ó, é uma cadeia não ramificada. Se eu pegar e fizer isso aqui, ó, vou ligar esse carbono do meio aqui com esse daqui de baixo, ó. O que que eu criei? Eu criei um ramo na cadeia. Ela é uma cadeia ramificada. Então, para ser ácido graxo, não pode ter cadeia ramificada. Pode ser saturada ou insaturada. O que é saturada e o que é insaturada? Saturada é quando só tem entre os carbonos ligação simples. Se entre os carbonos tiver dupla ligação, vou botar aqui, ó, duas ligações entre os carbonos. Dupla ligação. A ligação aqui embaixo aqui. Opa. Então, entre esses dois carbonos aqui, ó, dupla ligação. Então, ela é insaturada. Se tiver só ligação simples, ela é saturada. Tudo bem? Então, se nós juntarmos essas características que eu acabei de destacar aqui, nós vamos ter o quê? Um ácido graxo. Álcool, a gente já identificou. Álcool é quem tem o quê? OH. Quem tem hidroxila ligada à cadeia carbônica é um álcool. Acontece que o álcool ele tem a capacidade de reagir com os ácidos carboxílicos, no nosso caso aqui, com o ácido graxo. E toda vez que eles reagem, a hidroxila do ácido interage com o hidrogênio do álcool. Então sai HOH e forma uma molécula de água. E como saiu esse OH daqui e esse H daqui, esse carbono ele passa a se ligar a esse oxigênio do álcool. Olha aqui. Ele passa a se ligar a esse oxigênio. Então, o que eu passo a ter? Carbono, duas ligações com oxigênio. Uma com outro oxigênio que se liga a outra cadeia carbônica. Lembre, o R é uma cadeia carbônica, o R também. Então, isso aqui que formou é um éster. O que é um éster? Um éster é todo composto orgânico que tem isso aqui, ó, carbono, duas ligações com oxigênio, uma ligação com oxigênio, carbono. Aqui o R vai ser outro carbono, ok? Isso é um éster. Toda vez que o éster for formado por ácidos graxos e álcool, esse éster vai ser insolúvel em água, solúvel em solvente orgânico, apolar, vai ter característica de lipídio. Então, esse éster, ele quimicamente é um lipídio. Por isso a gente costuma dizer que grande parte dos lipídios, a maioria deles, são compostos orgânicos formados pela união de ácidos graxos com álcool por meio de uma reação de esterificação. Quer dizer que é uma reação que forma um éster. Em outras palavras, são ésteres de ácido graxo e álcool. Ésteres de ácido graxo e álcool. Então, quimicamente, os lipídios, o que eles têm associado a eles? Função orgânica ácido graxo, função orgânica éster. As duas interagem, formando a função orgânica éster, função orgânica ácido graxo, função orgânica álcool. As duas interagem, formando a função orgânica éster. A maioria dos lipídios são formados pela união de ácidos graxos com álcool por meio de uma reação de esterificação, formando então um éster. Por isso nós dizemos que lipídios quimicamente são ésteres de ácido graxo e álcool. Professor, éster é lipídios? Os ésteres formados por ácidos graxos e álcool são lipídios. Ah, entendi. Obrigada. Tá? Se porventura eu pegar um ácido carboxílico que não seja ácido graxo, vai formar um éster, mas esse éster não vai ser lipídio.
E para ser ácido graxo tem que ter essas características aqui do cantinho, ó. 4 a 36 carbonos, número par de carbonos, cadeia aberta, não ramificada, saturada ou insaturada. Tudo bem? Tudo bem, obrigada. Show! Bom, os principais representantes dos lipídios. Os principais representantes são óleo, gordura, cera, um grupo de fosfolipídios e esfingolipídios, que são chamados de lipídios complexos, carotenoides, esteroides. Esses são os principais representantes de lipídios, que são os lipídios que nós vamos estudar. Lipídios que podem ser classificados de acordo com a sua composição química. A classificação dos lipídios é bem tranquila. Você classifica os lipídios em lipídios simples, todos os lipídios que possuem apenas carbono, hidrogênio e oxigênio na sua composição, e lipídios complexos, todos que tiverem, além do carbono, do hidrogênio e do oxigênio, fósforo e ou nitrogênio. Possuem fósforo e nitrogênio além de carbono, hidrogênio e oxigênio, ele é complexo. Então a classificação é bem tranquila de ser feita. É pela composição química. Só tem carbono, hidrogênio e oxigênio simples. Tem carbono, hidrogênio e oxigênio. Além disso, tem fósforo e nitrogênio complexo. Os principais lipídios, como eu falei, ó, são esses grupos aqui, né? Então vamos lá. Primeiro grupo, o grupo dos lipídios conhecidos como óleo e gordura. Quem são os lipídios conhecidos como óleo e gordura? São os chamados glicerídeos. Glicerídeo. Vamos lembrar. O que eu falei que forma lipídio? Qual função orgânica? Ácido graxo e álcool, não é isso? Eu vou reagir um ácido graxo com álcool, vai formar um éster, beleza? De acordo com a variação dos álcoois ou a variação dos ácidos graxos, nós podemos ter uma variação nos diferentes lipídios. Primeiro, glicerídeo. Glicerídeo é todo lipídio formado pela junção de um ácido graxo com um álcool chamado glicerol. Para ser um glicerídeo, eu vou usar ácidos graxos, qualquer ácido graxo, com álcool glicerol. Ó, lipídios que possuem em sua composição uma molécula de álcool glicerol ligado a uma, duas ou três moléculas de ácido graxo. Olha aqui, ó. O que é o glicerol? Esse cara aqui, ó, é o glicerol. Presta atenção. Quantos carbonos? 1, 2, 3 carbonos. No primeiro carbono tem um OH. No segundo tem um OH. No terceiro tem um OH. Então, esse cara aqui é o glicerol. Para formar um glicerídeo, tem que ter o glicerol. Olha que eu coloquei para vocês aqui, ó. A reação de esterificação ela acontece entre quem e quem? Entre a hidroxila do ácido e a hidroxila do álcool, não é isso? É isso. Ó, o glicerol ele tem 3 hidroxilas. O que isso significa? O glicerol pode fazer até 3 ligações com 3 ácidos graxos. Olha aqui, ó. Esse aqui é um ácido graxo, ó. Ele está representado de forma diferente, COOH, mas esse COOH aqui, ó, é exatamente isso aqui, ó. COOH. COOH. É isso aqui, ó. COOH. Aqui tem outro ácido graxo, ó. E aqui tem outro ácido graxo. Tá vendo? 3 ácidos. Esse primeiro ácido aqui, ó, vai ter essa hidroxila reagindo com essa hidroxila. Aqui é a mesma coisa, ó. Hidroxila com hidroxila.
Aqui é a mesma coisa, hidroxila com hidroxila. Então, aqui é uma reação, ó. Aqui é uma reação e aqui é uma reação. Aí o que eu passo a ter? Eu passo a ter isso aqui, ó. O primeiro carbono, ele ligou com o oxigênio que liga ao ácido. Ó, o carbono ligou com o ácido por meio do oxigênio, ó. Esse carbono ligou com o ácido por meio do oxigênio, visualizou? Esse composto aqui é um glicerídeo. Mais precisamente, um triglicerídeo. Por quê? Porque o álcool reagiu com 3 ácidos. Aí formou um triglicerídeo. Se o álcool tivesse reagido com 2 ácidos, seria um diglicerídeo. Se o álcool tivesse reagido com um ácido só, seria monoglicerídeo. Nesse caso, reagiu com 3, triglicerídeo. E formou 3 moléculas de água também, fiquem atentos. Então, o que nós tivemos? Uma reação de esterificação. Por quê? Porque formou um éster. Esse éster é produto da ligação entre ácido graxo e álcool, glicerol. Então, esse éster é um glicerídeo. O que é um glicerídeo? Se eu perguntar para você, o que você vai me responder? Glicerídeo é um lipídio que possui em sua composição uma molécula de álcool glicerol ligado a 1, 2 ou 3 ácidos graxos. Visualizou? Aqui tem as características do glicerol e dos ácidos graxos novamente. Agora, biologicamente falando, são os compostos conhecidos com o nome de óleo e gordura. Glicerídeo, óleo e gordura. O óleo de soja que você usa para fazer comida, óleo de canola, óleo de milho, o azeite de oliva que você usa para temperar sua salada, isso é glicerídeo. A gordura que está acumulada na sua barriga, isso é glicerídeo. Os glicerídeos são representados por óleo e gordura. Qual é a diferença do óleo para a gordura? A diferença do óleo para a gordura é o seguinte: óleo, quando nós analisamos a temperatura ambiente, ele vai ser líquido. Gordura, quando nós analisarmos a temperatura ambiente, ela vai ser sólida. Então, óleo, líquido a temperatura ambiente. Gordura, sólida ou pastosa, né? A temperatura ambiente. Aí, o que vai determinar ele ser líquido ou ser sólido são os ácidos graxos. Os óleos possuem ácidos graxos, um ou mais ácidos graxos, insaturados. Enquanto que a gordura possui apenas ácidos graxos saturados. O que é saturado mesmo? Saturado é quando sempre tem ligação simples entre os carbonos. Insaturado, quando entre os carbonos tiver ligações duplas ou triplas. Agora, quando nós analisamos os glicerídeos, eles estão entre os lipídios mais distribuídos pelo organismo, né? E aí, principalmente os triglicerídeos, que é a principal maneira que nós encontramos os glicerídeos no nosso organismo, vão aparecer no nosso organismo como sendo a nossa principal e mais eficiente reserva de energia. Constituem a mais eficiente reserva de energia nos seres vivos. Justamente por quê? Porque são muito mais energéticos do que os glicídios. Nós, por exemplo, armazenamos muito glicerídeo, muito lipídio glicerídeo, em forma de gordura nas nossas células adiposas. Então, como eu falei, a camada de gordura que você tem na sua barriga ou em outras partes do seu corpo representa uma reserva energética. Mas não só uma reserva energética. Representa um ambiente de isolamento térmico, uma proteção contra choques mecânicos, são algumas das funções associadas aos glicerídeos. Então, importâncias gerais dos glicerídeos, ó. Os glicerídeos representam
Principal reserva energética do organismo. Então, precisou buscar energia. Não tem energia disponibilizada de imediato, produz energia a partir da gordura. Isolante térmico. A gordura é um ótimo isolante térmico. Quem tem uma camada gordurosa maior, adiposa a gente fala, né? Uma camada adiposa maior perde menos calor do que quem tem uma camada adiposa menor. Por isso, a gordura é um ótimo isolante térmico. Proteção contra choques mecânicos e amortecimento de impactos. Raciocínio lógico, né? A gordura ela se coloca em determinadas regiões em que, quando ela aparece, ela cria uma barreira protetora. Uma pessoa que tem uma camada gordurosa tem os seus órgãos mais protegidos do que quem não tem. Então, é uma função de amortecimento, de proteção mecânica. Principalmente o óleo, impermeabiliza superfícies. Quem impermeabilizar a superfície? Evita a desidratação. Ação lubrificante, lubrifica superfícies. Então são funções gerais associadas a quem? Aos glicerídeos. Que é o mais importante para a gente aqui na biologia. Saber associar os lipídios às suas funções. Tudo bem? Então glicerídeo, quem são? Óleo e gordura. Qual é a diferença do óleo para gordura? Óleo líquido, gordura, sólido ou pastosa a temperatura ambiente. Óleo, um ou mais ácidos graxos insaturados, gordura. Todos os ácidos graxos são saturados. Funções associadas: reserva energética, isolante térmico, proteção contra choques mecânicos, amortecimento de impactos, impermeabilização de superfícies, ação lubrificante. Agora, como eu falei, se eu variar o tipo de ácido graxo e o tipo de álcool, eu vario o tipo de lipídio. Então, outro grupo, cerídeos. Cerídeo lembra o quê? Cerídeo lembra cera. Ceras orgânicas. As ceras orgânicas são lipídios. E o que vai fazer com que tenha diferença de uma cera para um óleo ou gordura? Cera é lipídio que vai ter como característica em sua cadeia álcoois de cadeia longa. Ácidos graxos de cadeia longa. Então para ser cera, principalmente o álcool tem que ser um álcool de cadeia longa. Maior do que o glicerol. Normalmente de 16 a 30 carbonos. Olha aqui. Glicerídeo. Glicerídeo, óleo e gordura. Tem o quê? Glicerol. Quantos carbonos tem no glicerol? 3. E 3 hidroxilas. Cerídeo. Cera. Álcoois de cadeia longa, maiores do que o glicerol, podendo variar em comprimento, normalmente de 16 a 30 átomos de carbono. Aí, ao invés de ser óleo e gordura, vai virar o quê? Vai virar uma cera. Então, o que diferencia o óleo e a gordura da cera é o álcool constituinte. Cera, por exemplo, como a cera da abelha. É um cerídeo, é um lipídio. Altamente insolúveis em água. Cera animal e cera vegetal. Cera de abelha, cera que nós vamos encontrar recobrindo folhas, recobrindo frutos. Ceras diversas. Ceras que têm que importância para os seres vivos? Principalmente impermeabilizadores de superfícies corporais. Impermeabilização. Impermeabiliza a superfície, impedindo perda de água. Impedindo perda de água por transpiração, por evaporação.
promove proteção contra alguns parasitas. Então, cera, impermeabilizante. Tá? Para alguns, ela pode funcionar como reserva. Em alguns casos, ela pode ser uma reserva de energia. Não é comum, não é para todos os seres vivos, mas pode. Por exemplo, ó, no plâncton, que fica ali flutuando nas águas, né, formado principalmente por micro-organismos marinhos, eles vão ter a cera como forma de armazenamento de energia. Mas, se eu perguntar para você, principal papel da cera, o que você vai me responder? Impermeabilizante de superfície. Tá? A indústria de cosmético, principalmente, ela tem aí, a indústria farmacêutica também, ela tem uma exploração das ceras. E usa muitas ceras para o nosso dia a dia, para entrarem na composição de alguns medicamentos, para entrarem com algumas funções para os seres vivos diversos. Observaçãozinha aqui, ó. As células biológicas, elas vão apresentar uma grande variedade de aplicação na indústria farmacêutica e de cosméticos, além de outras. Tá? Lanolina é um tipo de cera biológica, muito usada na química. Cera de abelha, cera de carnaúba. Tudo isso pode ser usado para quê? Para formar pomada, formar loções de tratamentos, principalmente tratamentos de pele. Então há uma exploração dos cerídeos, principalmente na indústria de cosméticos. Outro grupo de lipídios são os fosfolipídios. Quem são os fosfolipídios? Terceiro grupo de lipídios que a gente vai visualizar. Então, olha só, hein? A palavra fosfolipídio já te traz aí uma ideia. Fósforo vem de fósforo. Então, os lipídios do grupo dos fosfolipídios ou glicerofosfolipídios ou fosfoglicerídeos, dá no mesmo, são os lipídios que possuem fósforo na sua composição. E eu já falei deles. Quando que eu falei deles? Eu falei deles quando eu falei de sais minerais. Quando eu falei de sais minerais, eu falei para vocês do fosfato. E dentre as várias funções do fosfato, eu falei para vocês, olha, o fosfato, ele é importante porque ele entra na composição dos fosfolipídios. Tá aqui. São lipídios que têm fósforo, então eles são lipídios complexos, hein? Lembrem da classificação. Lipídios simples, carbono, hidrogênio e oxigênio apenas. Lipídios complexos, possuem fósforo e nitrogênio também. Então, os fosfolipídios são lipídios que possuem fósforo na sua composição. Esse fósforo, ele vai estar ligado a um glicerol. E nas outras duas hidroxilas, vai ter ácido graxo. Opa, peraí, ele tem glicerol? Isso! O glicerol apareceu em qual lipídio? No glicerídeo, que é o óleo e gordura. Então, o fosfolipídio, vou falar assim, é uma gordura modificada. O fosfolipídio vai ter em uma das hidroxilas do glicerol um radical fosfato e nas outras duas hidroxilas os ácidos graxos. Olha aqui, ó. O vermelho aqui, ó, está representando o glicerol. Então, o que o glicerol vai fazer? O glicerol vai se ligar com um ácido graxo, está aqui. Com outro ácido graxo, está aqui. E a outra hidroxila vai se ligar com um fosfato, representado por essa bolinha aqui, ó. Então, o que eu passo a ter? Um fosfolipídio, ou glicerofosfolipídio, ou fosfoglicerídeo. São constituídos por uma molécula de glicerol com duas cadeias de ácido graxo.
normalmente, uma cadeia saturada e uma insaturada. Além de um grupo fosfato ligado a essa molécula de glicerol. O que eu falei, ó, do ponto de vista químico, o fosfolipídio é um glicerídeo combinado com um grupo fosfato. A gente costuma dizer que é uma molécula anfipática. O que é isso, anfipática? Anfipática é uma molécula que tem uma parte polar e uma parte apolar. Porque esse fosfato, ele traz para o fosfolipídio uma polaridade e, consequentemente, uma afinidade pela água. Então a gente costuma dizer que a região em que o fosfato se encontra, ó, é uma região polar, hidrofílica. E a região dos ácidos graxos é uma região apolar, hidrofóbica. Por ter uma parte polar e uma parte apolar, ela é anfipática. A gente normalmente representa essa molécula assim, ó. É assim que a gente representa essa molécula. Uma cabeça polar com as cadeias apolares. A cabeça polar e as cadeias apolares. Agora, o mais importante para vocês. Aonde que eu encontro fosfolipídio? Para que serve? Os fosfolipídios são lipídios que compõem membranas biológicas. Compõem membranas biológicas. Toda membrana celular vai ser formada de fosfolipídio, entre outros componentes, mas principalmente fosfolipídio. Os fosfolipídios, eles se organizam formando duas camadas. Vocês conseguem enxergar aqui. Ó, a cabecinha vermelha, a bolinha vermelha, é a cabeça polar do fosfolipídio. E aqui eu tenho as perninhas em cinza. Então eu tenho uma cabeça polar aqui em cima, ó, e uma cabeça polar aqui embaixo, ó, tá vendo? Então os fosfolipídios, eles se organizam em duas cadeias, ó, vai vir um fosfolipídio com a cabeça polar e a sua cauda apolar. O outro, de cabeça para baixo, ó, cauda apolar, ligado à cabeça polar. Então eles se organizam dessa maneira, formando o quê? Formando as membranas biológicas. Toda membrana biológica tem lipídio, proteínas na sua composição. E o lipídio, basicamente, fosfolipídio. Os fosfolipídios são constituintes principais das membranas celulares, que é a principal informação que eu quero que você lembre. Tá? As membranas biológicas são formadas por fosfolipídios organizados em duas camadas. As membranas biológicas são formadas por fosfolipídios organizados em duas camadas. Junto a essas duas camadas de lipídios, nós vamos ver que vão aparecer proteínas também. Mas não vamos entrar nesses detalhes agora, não. E são os fosfolipídios que trazem as características das membranas. Mais à frente, eu vou voltar a estudar membrana com vocês e vou voltar a falar dos fosfolipídios. Beleza? Então vamos lá, hein? Fosfolipídio. Fosfolipídio. O que caracteriza ele? Ter fósforo na sua composição. Qual é a composição do fosfolipídio? Glicerol, ácidos graxos e o fosfato. Característica marcante: é uma molécula anfipática, quer dizer que ela tem uma parte polar e uma parte apolar. Importância: entra na composição das membranas celulares. É o principal constituinte das membranas celulares.
esfingolipídio. O esfingolipídio é parecido com o fosfolipídio. Qual é a diferença? A diferença é que ao invés de usar o álcool glicerol, vai se usar um outro álcool chamado esfingosina. E esse álcool esfingosina é um álcool que tem nitrogênio na sua composição. Então, o esfingolipídio é nitrogenado. O fosfolipídio tem fosfato. O esfingolipídio tem nitrogênio. Olha aqui, ó. O nitrogêniozinho aqui, ó. Tá? Também é um lipídio encontrado nas membranas. Representa a segunda maior classe de lipídios de membrana. Também, olha aqui, tem uma cabeça polar e duas caudas não polares. Cauda apolar e a parte polar. Porém, não contém glicerol. Contém o quê? Contém a esfingosina, que é o que a gente chama de um aminoálcool. O que é isso, aminoálcool? Um álcool que tem um grupo amina, ou seja, um grupo nitrogenado. Isso aqui, ó. Beleza? Então, tem aminoálcool ligado a ácido graxo, ou seja, tem um álcool nitrogenado chamado esfingosina ligado a ácido graxo, vai ser um esfingolipídio, que também é um lipídio de membrana. Muito encontrado aonde? No tecido nervoso. Aqui eu tenho um neurônio, ó, que é uma célula nervosa. Esse neurônio, ele tem partes: corpo celular, dendritos e essa longa cauda que a gente chama de axônio. Esse axônio, na maioria dos neurônios, ele vai ser envolvido por uma camada chamada bainha de mielina. Bainha de mielina, esse amarelado aqui é a bainha de mielina. Ó. A bainha de mielina tem uma composição lipídica. Que lipídio? Esfingolipídio. Os esfingolipídios são constituintes da bainha de mielina nos neurônios, o que facilita a propagação do impulso nervoso. Faz com que o impulso nervoso seja transmitido de uma forma mais rápida, mais dinâmica. Então, a importância dos esfingolipídios: entrar na composição de membranas, principalmente na bainha de mielina, fazendo com que os impulsos nervosos sejam conduzidos de uma forma mais dinâmica. A bainha de mielina acelera a propagação dos impulsos nervosos. Promove maior dinamismo na propagação dos impulsos nervosos. Cria o que nós chamamos de impulso saltatório. Quando eu falar com vocês de tecido nervoso, eu vou falar com vocês com mais detalhes do neurônio e da bainha de mielina. Por enquanto, lembremos, a bainha de mielina é formada por esfingolipídios. O outro, carotenoides. Quem são os carotenoides? Os carotenoides representam uma classe de lipídios que se apresentam como pigmentos. São pigmentos lipídicos, ó. Pigmentos de coloração vermelha, laranja, amarela, insolúveis em água, solúveis em solventes orgânicos, e que estão associados à coloração de algumas estruturas vegetais. Cenoura, rica em carotenoide. Abóbora, rica em carotenoide. Beterraba,
rica em carotenoide. Os carotenoides, eles estão promovendo coloração para os vegetais. Quando presentes nos órgãos fotossintetizantes, eles atuam como pigmentos auxiliares da fotossíntese. Agora, o mais importante para nós, o mais importante é o seguinte: os carotenoides, eles representam matéria-prima para a produção de vitamina A. Eles são precursores da vitamina A. Ó, matéria-prima para a produção de vitamina A. A partir dos carotenoides, nós conseguimos formar a vitamina A. E aí usaremos a vitamina A com as funções que ela tem no nosso organismo. Não vem ao caso agora as funções da vitamina A. Então, comer laranja, cenoura, beterraba, abóbora, alimentos que tenham carotenoides. É importante por quê? Porque abastece o seu organismo com precursores de vitamina A. Desse pigmento, eu produzo a vitamina A e a vitamina A exerce as suas funções reguladoras no organismo. A vitamina A tem várias funções. Quando falarmos de vitaminas, entramos nos detalhes das funções da vitamina A. E o último grupo de lipídios são os esteroides ou esterídeos. Talvez os mais polêmicos. São lipídios com propriedades bem particulares. São lipídios que têm algumas características próprias. São lipídios que se caracterizam por apresentar uma estrutura química própria. Não são lipídios que seguem a regrinha de ácido graxo mais álcool. Mas sim, são lipídios que se caracterizam por apresentar uma estrutura química comum que nós chamamos de ciclo pentano-peridrofenantreno. Todo lipídio que tiver o ciclo pentano-peridrofenantreno na sua composição química é um lipídio esteroide. O que é isso? Ciclo pentano-peridrofenantreno. Aqui, ó, é uma cadeia carbônica fechada com 5 anéis carbônicos. Com 4 anéis carbônicos, desculpa. 3 anéis carbônicos de 6 carbonos e 1 de 5. Então, isso aqui, ciclo pentano-peridrofenantreno, que nós chamamos também de núcleo esteroide. Todo lipídio que apresentar este núcleo esteroide vai ser um lipídio esteroide ou esterídeo. Esse termo esteroide talvez seja comum aí para o ouvido de vocês. Já ouviram falar dos esteroides anabolizantes? Anabolizantes, as bombas que muitas pessoas tomam para aumentar a estrutura muscular, são esses lipídios. Tá? Então, o que caracteriza os lipídios esteroides? O que caracteriza o lipídio esteroide é o ciclo pentano-peridrofenantreno. Não se caracterizam pela presença de ácido graxo, não tendo a função éster característica. São lipídios que vão atuar no nosso organismo como estruturais de membrana, como componentes hormonais. Então, eles não são reserva de energia. Desempenham diversas funções celulares, presentes na maioria das membranas, das células eucariotas, animais, principalmente, tendo como principal representante o colesterol. O principal esteroide é o colesterol. Quando ele aparece, o colesterol, na membrana, esse exemplo aqui, ó, mostra, por exemplo, uma membrana biológica que tem aqui no meio, essa bolinha amareladinha aqui no meio, ó, o colesterol. Ó, o colesterol. Colesterol. Então ele é um componente de membrana biológica. Ele endurece a membrana.
Ele deixa a membrana um pouquinho mais dura, ou seja, ele atua diminuindo a fluidez da membrana. Só que repetindo, só em animais. Colesterol que merece um destaque especial, tanto que a gente abre aqui uma observação para falar só dele. Aqui, ó, essa aqui é a molécula de colesterol, ó. Ela tem o ciclo pentano peridrofenantreno, ou seja, o núcleo esteroide, uma cadeia carbônica, essa aqui está representando uma cadeia carbônica, e uma hidroxila. O colesterol tem hidroxila, ó. Ele é um álcool. Quimicamente ele é um álcool. Biologicamente ele é um lipídio. Um lipídio esteroide, ou esterídeo, dá no mesmo. O colesterol é uma substância que nós podemos conseguir no nosso organismo de duas maneiras. Nós podemos produzir o colesterol ou obtermos o colesterol dos alimentos. Então ele tem origem endógena, quando é produzido no organismo, o fígado produz colesterol. E ele tem uma origem exógena, quando ele é obtido junto aos alimentos, só que apenas alimentos de origem animal. Que nota que eu falei aqui. O colesterol é uma substância presente apenas em animais. Então, alimentos de origem animal fornecem colesterol para a gente. O fígado produz o nosso colesterol. Ele é degradado no fígado. Então, toda vez que houver um excesso de colesterol e esse excesso for levado ao fígado, o fígado pode degradar o colesterol. Vai transformar o colesterol em sais biliares e depois elimina para o intestino e ele vai ser eliminado junto às fezes. E cuja importância, ó, participa da composição da membrana plasmática das células animais, diminuindo a sua fluidez, como eu já falei ali atrás, e precursor de hormônios, precursor dos sais biliares e da vitamina D. Então, se eu perguntar para você, quais são as importâncias do colesterol? O que você vai me responder? Ah, professor, o colesterol ele entra na composição da membrana das células animais. Verdade. Ah, o colesterol é usado para formar hormônios sexuais masculinos e femininos. Sim. Testosterona, estrógeno e progesterona. Ele é usado para formar sais biliares. Sim. Sais biliares vão ajudar na digestão. Vou falar deles depois. Ah, ele é usado para formar vitamina D. Sim. O colesterol é usado para formar vitamina D. O que isso significa? O colesterol é ruim para a gente? Colesterol é essencial para a gente. Não é ruim, não. É essencial. Sem colesterol, nós não conseguimos sobreviver. Porém, o que nós temos em mente? Que o colesterol é uma coisa ruim. A gente cresce ouvindo falar, o colesterol faz mal, o colesterol faz mal. Faz mal em excesso. Tudo em excesso faz mal. O colesterol ele é essencial pra gente. O colesterol é um lipídio que não pode faltar nunca. Porque sem o colesterol, você não tem membrana na célula animal. Ele é importantíssimo para a integridade da membrana. Sem o colesterol não tem hormônio sexual masculino. Sem o colesterol não tem hormônio sexual feminino. Sem o colesterol não tem sal biliar, vitamina D. Então, ele é um lipídio fundamental para o organismo. O problema é o excesso. Porque o colesterol, ele é um álcool sólido insolúvel em água.
Em excesso, ele pode precipitar no sangue e causar o que nós chamamos de placas de ateroma, desenvolvendo uma doença conhecida com o nome de arteriosclerose, que pode levar a problemas cardiovasculares. Porque olha só, ele é sólido, cristalino, essencial para o organismo e que tem que ser levado a todas as partes do corpo. Como ele é sólido e ele tem que ser levado a todas as partes do corpo, ele vai ser levado pelo sangue. E um sólido no sangue faz o quê? Precipita. Então, um sólido no sangue poderia se acumular nos vasos sanguíneos. E é isso que gera o problema do colesterol, quando ele precipita e se acumula nos vasos sanguíneos. Então, para evitar que o colesterol, na verdade, fique preso nos vasos, o que a gente faz? A gente transporta o colesterol a todas as partes do corpo usando transportadores. E os transportadores de colesterol são um complexo chamado de lipoproteínas transportadoras. O colesterol pode ser transportado no sangue por meio de lipoproteínas transportadoras. Essas lipoproteínas são de dois tipos principais. Uma lipoproteína chamada LDL e uma lipoproteína chamada HDL. LDL e HDL são o quê? Transportadores de colesterol. LDL é uma sigla que vem do inglês. Significa lipoproteína de baixa densidade. Low Density Lipoprotein. HDL é uma sigla que vem do inglês. Lipoproteína de alta densidade. High Density Lipoprotein. HDL e LDL transportam colesterol a todas as partes do nosso corpo. Sendo que o LDL combinado com o colesterol, lipoproteína de baixa densidade, é o transportador que leva colesterol aos tecidos, fornece colesterol aos tecidos. Ele vai pegar o colesterol que foi produzido no fígado ou o colesterol que você obteve dos alimentos e leva esse colesterol até os tecidos. O HDL colesterol, faz o contrário. Ele remove o colesterol das células, dos tecidos, leva ele para o fígado, aonde o colesterol em excesso será destruído. Opa, vamos lá entender aqui a coisa. LDL faz o quê? Leva colesterol aos tecidos. Então, o LDL vai atuar na manutenção das taxas de colesterol no sangue. Sempre associado à manutenção das taxas de colesterol no sangue. O HDL, ele diminui as taxas de colesterol no sangue. O que eu quero que você entenda com isso? O LDL, se ele tiver em excesso, ele vai manter muito colesterol em excesso no sangue. E aí pode gerar o quê? Pode gerar problema. Por isso, o LDL, quando em excesso, é chamado de colesterol ruim ou mau colesterol.
O mau colesterol, o colesterol ruim, LDL. O HDL, ele retira o excesso de colesterol do sangue. Ou seja, ele sempre vai atuar na diminuição da taxa de colesterol sanguíneo. Se ele atua diminuindo a taxa de colesterol sanguíneo, ele é o chamado colesterol bom. O bom colesterol. HDL é o bom. LDL é o ruim. Mas, na verdade, essa história de bom e mau colesterol não faz referência ao colesterol, mas sim a quem? Aos transportadores do colesterol. Na verdade, o LDL ele é chamado de colesterol ruim ou mau colesterol quando ele está em excesso. E por que ele vai estar em excesso? Porque você está comendo muito alimento que tenha colesterol. Porque se você não comer muito alimento que tenha colesterol, o seu corpo vai produzir o que você precisa. Não vai gerar excesso. Mas como? A gente se alimenta demais de alimentos de origem animal, e alimentos de origem animal são ricos em colesterol, há uma tendência normal a abastecermos o nosso organismo com muito colesterol. E aí, quando abastecemos o nosso corpo com muito colesterol, nós produzimos muito LDL, porque é o LDL que leva o colesterol para o corpo, que distribui o colesterol para o corpo. Só que o excesso de LDL pode fazer o quê? Gerar problemas cardiovasculares. Para tentar equilibrar, o HDL está aí. O HDL tira o colesterol que está em excesso, leva para o fígado para ele ser destruído. Porém, quando o excesso é muito grande, o HDL não dá conta. E aí surgem os problemas associados ao colesterol. Quais são os problemas associados ao colesterol? Os problemas cardiovasculares. O excesso de colesterol está associado ao aumento dos riscos de ocorrência de problemas cardiovasculares. Placa de ateroma, aterosclerose, hipertensão, acidente vascular, infarto, tudo isso pode estar associado ao excesso de LDL colesterol. Olha aqui, ó, uma artéria normal. Olha para o desenhozinho aqui, para o esquema aqui do lado, ó. Uma artéria normal, sangue circulando. Uma artéria que começou a receber LDL colesterol. Ó, o amarelo é o LDL. Começou a grudar na parede da artéria, porque tem muito. Ó, começou a grudar na parede da artéria. Quando a quantidade é muito elevada, vai grudando e vai tendo uma tendência a fazer o que com a parede da artéria? Obstruir, entupir. E se entupir a parede da artéria, o que acontece com a circulação sanguínea? Ela cessa. E se a circulação sanguínea cessa, não distribui oxigênio, não distribui nutrientes, o indivíduo morre. Então, o excesso de colesterol pode fazer isso. Pode obstruir os vasos sanguíneos. Olha aqui. Um vaso sanguíneo saudável, sem placa de colesterol, e um vaso sanguíneo parcialmente obstruído por uma placa de colesterol. O fluxo sanguíneo, ele vai ser atrapalhado. Isso acontece muito aqui, ó, no coração. E quando essa obstrução acontece nas artérias do coração, desenvolve uma doença chamada arteriosclerose, essa arteriosclerose pode levar à ocorrência de um infarto, de um acidente vascular. Imagina uma artéria dessa aqui lá no seu cérebro sendo obstruída. Para de levar sangue para o cérebro. Ao mesmo tempo que para de levar sangue, a pressão da artéria aumenta muito. Um troço que está ali entupido, a pressão do sangue vai ser muito maior. Ó, hipertensão. E essa hipertensão
ela pode levar a um rompimento da artéria, um rompimento do vaso. O vaso pode explodir. Acidente vascular. Visualizou? O excesso de colesterol traz esses problemas. Poxa, mas como eu evito esse excesso? Você vai evitar esse excesso regulando a sua alimentação. Uma alimentação mais balanceada, menos alimento de origem animal, mais alimento de origem vegetal, faça com que você tenha menos colesterol fornecido ao seu corpo e menor risco de desenvolvimento dessas placas de ateroma, desse quadro de aterosclerose. Uma alimentação mais saudável evita a aterosclerose. Beleza? Então, o problema do colesterol não é simplesmente ter o colesterol. O problema do colesterol é quando ele está em excesso, aumenta demais a quantidade de LDL e colesterol. Exercício físico, alimentação balanceada, não fumar, tudo isso favorece a um equilíbrio entre LDL e HDL. E esse favorecimento de equilíbrio entre LDL e HDL evita os problemas vasculares. Beleza? Isso é o que nós precisamos de lipídios, isso é o que nós precisamos dos esteroides. Espero poder ter ajudado. A aula vai estar disponível para vocês reverem quantas vezes vocês quiserem. Tudo bem? Se tiver pergunta, pode fazer. Se não, a gente vai parar por aqui.